Legal. Obrigado lá por aceitar falar com os alunos, viu? Os caras Pô, tá. que isso? Ninguém mandou mensagem Ah, ainda são não, uns tá? Mas. cuzão, cara. É normal, cara. Essa idade é foda, meu. É, Eu ensino eles a ser cara de pau, eu também não era cara de pau. Eu aprendi a ser depois que eu é. tive empresa, sabe? Fala, meu, vai lá, liga, Sim, sabe? Liga, liga, isso aí. beleza. É foda, Cara, eu entendeu? falei isso, eu lancei vídeo não, vou lançar esse vídeo hoje, inclusive, que teve uma galera que perguntou, pô, como é que eu faço para abrir um negócio utilizando impressão 3D, né? Aí eu respondi os stories e tal, eu falei, cara, fiz uns, sei lá, uns 5, 6 vídeos assim de 1 minuto direto, falando. Uma das coisas que eu falei, inclusive, desse vídeo foi, velho, tu quer começar um negócio? Começa a mandar mensagem pros canais maiores, fala, pô, posso te ajudar de alguma forma, fazer uma coisa? Porque eu fiz isso. Galera, quando comecei a querer entrar nesse meio, eu mandei mensagem pro Osvaldo, que era um canal grande, e perguntei, cara, olha só, eu sou designer de produto, eu modelo. Eu sei que eu não via ninguém fazendo nada de modelagem. Então, se você precisar de alguma coisa, fala comigo. E aí, Atômicos, meu nome é Hulk Generes, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E eu tô aqui com. Ah, tá bom, vou fazer a apresentação completa. Fala, gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baix, sou designer de produto. Sou especializado em design generativo pela Autodesk e manufatura aditiva pelo Senai. E agora sou mestrando em manufatura aditiva também pela PUC-Rio. Começando agora. Professor também, sou professor do curso de modelagem para impressão 3D, youtuber e podcast também. Caralho, sério, você tá fazendo mestrado, velho? Fui aprovado, cara, em primeiro Porra, lugar na PUC. parabéns, velho. Porra, do Pô, eu caralho. fiquei muito feliz, cara. E ainda vou ter a chance de ser mentorado pelo Jorge Lopes. Não sei se você conhece o Jorge, ele, pô, é um dos maiores expoentes aí da manufatura aditiva do mundo, até talvez. Ele é pós-doutorado nisso. O cara é Porra, feríssimo. que legal, cara. Não conhecia, não, assim, de lembrança, assim, eu não lembro, cara. Devo ter lido coisa pra caralho. Ó, quer ver um negócio que ele fez? Você vai Ah, lembrar? Sabe quando pegou fogo no Museu Histórico, o Museu Nacional, aqui no Rio de sim, Janeiro? sim, sim. Ele pegou as cinzas do museu e reimprimiu peças que já tinham sido escaneadas. Você deve ter visto isso em algum Vê, lugar. vê. Foi ele que Que fez essa legal. pesquisa. Puta, Ele que foi o legal. primeiro cara a imprimir um feto no mundo, cara. Ah, Ele é? escaneou. É, pô, ele foi o cara que pegou. Escaneou não, fez ultrassom, É ultrassom, ultrassom. ultrassom, né? Ultrassonografia. Arquivo de com Isso. e escaneou o filho dele e imprimiu o fetinho do filho dele. Foi o primeiro cara a fazer isso no mundo também. Você sabe que eu tô brigando lá com os caras, que eu tô com. A gente tá grávido, né? Minha mulher, né? E já tá aí no sétimo mês, né? E a gente falou, meu, pelo amor de Uhum. Deus, essa última aí que vai ter agora vocês conseguem preparar esse arquivo e me manda essa merda desse arquivo, cara, que eu quero imprimir, tá ligado? Pô, muito legal. Muito legal, cara. Porra, que legal, meu. Parabéns, velho. É legal pra caralho. E o legal, assim, que você mergulhou pra caralho, né, nesse universo da impressão 3D, né, cara? Você agora é tua vida, né? É minha vida, cara. Desde Quer dizer, outubro. impressão 3D eu tô falando aqui porque pro pessoal saber, mas é muito mais do que É, isso, né, cara? É questão de tecnologia generativa, uma porrada de coisa que tá acontecendo, né, mano? cara, eu gosto de misturar tecnologia e design. Eu não, assim, qualquer. A gente fala muito de impressão 3D porque é a tecnologia que está mais em voga aí hoje em dia e que, principalmente pelo que eu faço de também trabalho de educação, é o que chama mais a atenção dos jovens, Sim. né? É a Não que eu ponta do esteja tão iceberg, velho né, assim, cara? né? Mas É a ponta do funil. A gente sim, que entende essa porra é a ponta do funil ali. exatamente. É a primeira coisa que as pessoas veem, né, quando a gente fala dessa indústria 4.0. Mas eu trabalho com outras tecnologias também, né? Mas desde outubro do ano passado, estou 100% só com a minha empresa, né, R3 Design, e aqui a gente faz de tudo um pouco. Eu trabalhava antes no Senai, Aham. a última vez que a gente conversou, eu estava lá ainda, na parte É. também de manufatura aditiva, Você tava mas começando agora o canal, cara. 100%. Você tava começando o canal, você É, tava pilotando ele, é. é isso. Mas agora 100% nessa vida e cada vez mais, cara. Agora com mestrado também nessa área, começar agora. E assim, cara, eu gosto de, assim, uma das coisas que mais me motivou também a sair do Senai foi porque aqui eu consigo fazer minhas experiências malucas, sabe? Sim. Eu gosto de ficar, eu acho que eu sou mais até, a minha empresa é quase uma empresa de investigação, Experimentação, de teste. experimentação para ver o que que é possível do que propriamente um escritório de design convencional. Uhum. Porque é isso que eu gosto de fazer, sabe? Graças a Deus eu tenho curso e tenho o meu canal que
que me ajudam financeiramente a tornar isso possível, né? Aham. Porque se só dependesse de projetos, eu teria que estar fazendo projetos, e aí não conseguiria fazer essas experimentações, não conseguiria Exatamente. fazer essas Exatamente. coisas, né? Então tenho essa felicidade. Mas assim, é o que eu gosto de fazer, é experimentar. Cara, pô, chegou um scanner aqui, vou pegar esse scanner, vou misturar com outra coisa, vou fazer um. Sabe, é isso que eu gosto de fazer. Né? E eu achei legal que você também pegou uma coisa nesse filão aí, cara, que foi. Você começou a entender que existia uma busca, né, pelas impressoras legais, pelas coisas legais, e você começou a também fazer todo esse trabalho de pesquisa, né? De falar, meu, quais que são as impressoras boas, ruins. Agora, esses porra aí das impressoras, eles estão te patrocinando para isso ou não? Porque devia, né? Cara, eu já recebi uma, duas impressoras eu ganhei aqui. Ótimo. Já ganhei duas cortadoras ali. Não, uma cortadora lisa, comprei. E ganho muito filamento. Assim, meu canal é um canal grande, né? Não é um canal Sim. é, grande, sabe? É um canal que tá começando. Agora passou de 10 mil seguidores e tal. Então, Eu mas acho até 10 que mil, mas é que tá, cara. Entre 10 mil e 20 mil, a gente tá falando aí de micro-influenciador, cara. É, É outra lógica, é isso que as pessoas também têm que entender, sabe? Tipo, você sim. não é um big influenciador para 1 milhão, tal, pode até chegar ali, mas aí você está falando de micro influenciadores, são influenciadores de nicho, sabe? Que Isso, validam, sim. sabe? São especialistas que É isso validam aí. aquela área, tá ligado? Isso que é Sim. importante, sabe? O termo que a galera fala é autoridade digital, né? Hoje em Isso, dia. autoridade digital, exatamente. Né? Então, assim, às vezes a minha opinião, né? Não porque falam que eu sou especial, mas a opinião de um micro-influenciador vai contar mais do que um canal grande que fala de tecnologia em geral, né? Quando Sim. o cara for ver um review de uma impressora do meu canal e ver um, sei lá, do Tecmundo ou da Adrenaline, né? Que são canais de tecnologia, mas tecnologia em geral, né? Uhum. Até mais para computador e tal. Talvez o meu valha mais para aquela pessoa porque eu sou especializado nesse assunto e as marcas estão cada vez mais levando isso em consideração. Sim, sim. Eu acho que é o que mais pega, cara. Uma coisa que é importante que, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né, aos poucos, óbvio, a gente abriu o canal para tentar falar o que que era design, para parar de. A grande sacada foi tentar abrir o canal para tentar mandar pros clientes pararem de perguntar o que design faz. E funciona muito bem, obrigado. Funciona muito bem. E de um Legal. ano para lá, um ano para cá, tá, a gente falou, cara, agora a gente tem que começar a pilotar de um outro jeito, porque a gente percebeu nos feedbacks, né? Que uma coisa que a gente fazia muito é que eu sou meio generalista na hora de pesquisar coisa, eu pesquiso de tudo, sabe? Eu, óbvio, sou Uhum. muito mais especialista em desenvolvimento, análise, detalhamento, mas eu ia colocando isso tudo no canal, aí a gente percebeu que começou a ficar muito pulverizado, não dava para ter certeza o que que fazia, tanto que agora a gente dividiu dois canais, um canal que são Ah, tem dois? Não sabia não. agora tem, faz 1 mês e meio que a gente dividiu. Na verdade, a gente entrou esse ano dividindo, porque a gente tinha o industrial, a parte de industrial tech dentro do canal, que era falando sobre métodos Uhum. de produção, de vários tipos, né? Tem vídeo pra cacete disso. E a gente lançava de segunda os podcasts, que tá dentro desse canal, algumas teorias ali na quarta-feira, o que eu achava importante, e na sexta a gente colocava o industrial tech. Só que tava confundindo muito. Tinha gente que entrava no canal, tá para ver o Industrial Tech, tinha gente que entrava no canal para ver, para me ver, e daí não entendia direito quando é que saía, e quando lançava confundia, porque confunde muito público. Isso confunde. Falou, pô, É. Sogui, agora é a hora da gente separar. A gente já tem vídeo pra caramba de Industrial Tech. A gente tem mais de 100 vídeos de Industrial Tech, faz 3 anos que a gente tá fazendo Industrial Tech. E falou, puta, vamos separar. Daí a gente separou. Então a gente tem um canal aí, Industrial É. Tech, e esse outro. Eu aumentei o áudio aqui, o meu volume tá legal pra você? Tá O ótimo, som, cara. O tá? som tá excelente. O som tá aí, tá bom pra você É, ou não? tá ótimo, tá ótimo. Tá, então beleza. É, não, realmente, se você tem um pouco disso no YouTube, né? Se você no YouTube, não em qualquer rede, eu acho, se você Qualquer rede. começa Qualquer a rede. tratar vários assuntos diferentes, mesmo que eles estejam dentro de um guarda-chuva maior, ele não sabe muito bem o que fazer, não sabe para onde ele entrega, as pessoas ficam confusas, né? Eu sinto um pouco disso no meu canal também, cara. Se às vezes eu boto um assunto um pouco diferente do que eu tô acostumado a falar, o vídeo não vai tão Não bem. vai. Pode ser uma questão de preferência dos meus seguidores, né? Mas tem Puta, uma cara, dificuldade não nisso é, tudo. velho. É expectativa, tá ligado? O cara entra no teu canal pra saber. Porque quando. É que nem a gente entra em canal, sabe? A gente entra em canal pra ver. Às vezes entra. Pô, hoje em dia é assim. Não vejo um canal há, tipo, 5 meses. De repente eu vejo todos os vídeos que estavam lá relacionados, mas são relacionados àquele assunto, sabe? Sim. Aí quando começa a picar, dá um puta de um problema, sabe? Mas. Uhum. É. Bom, É. tá.
Bom, mas isso, mas a gente tá aqui pra falar da porra da impressão 3D, cara. Tá? É, não do YouTube. Não do YouTube. O YouTube não Impressão. merece falar nada dele. Ah, não. Tipo, ainda bem que ele não explodiu. Tipo, a época o pessoal falava sério, antes que ele exploda, né? Assina aí. É, Cara, diga aí. é, a parte, né? Tem tanta treta aí no meio, mas a parte disso daí, cara, impressão 3D. A gente tá numa puta revolução industrial em relação a isso. Agora, ela, na verdade, não que sofreu uma revolução, mas agora ela já virou mais comum, né? Todo mundo já tem, todo mundo tem conhecimento. Agora não é tão mais estranho falar para as pessoas sobre isso, né? Mas quais são os próximos passos que você enxerga dessa impressão 3D? Eu lembro que em 2013 o pessoal da MIT estava desenvolvendo a impressão 4D, né? Que era uma coisa muito Uhum. visão, que quando eu ouvi falar a primeira vez lá atrás, eu falei, porra, cara, estão fazendo 3D, já estão inventando uma 4D que é, sei lá, 4 eixos, porra, né? Sei lá, 5 eixos, o que que os caras estão querendo criar? E daí tá falando muito sobre a propriedade de materiais, né? Que é uma coisa que você testa pra cacete e que é muito legal. Você já conseguiu trabalhar com alguns materiais assim? Já conseguiu fazer testes nesse nível, né? Como é que tá andando esse processo? Em relação a 4D, A 4D, as novas ou não? tecnologias de material, a Tá, entender que as coisas vão mudar no tempo e conforme as ações, né? Porque, assim, para quem cara. não manja, o 4D ele basicamente fala o seguinte: você tem as três. Ele usa os 4Ds do Einstein, tá, galera? Então, assim, você tem a altura, largura, profundidade e tempo. E nesse tempo ele fala assim: o material ele vai se comportar de acordo com a necessidade. Então, um exemplo que o cara dá que eu achei fodido era: imagina se a gente faz tubulação de água, de esgoto que tivesse movimentos peristálticos, mas esse movimento não era por motor nem por nada disso, ele era reação do material, como passando mais água, passando menos água, então ele ia flexionando e ia se deformando. Isso que ele chama de Sim, 4D, né? Então isso é muito legal e tem a ver muito com material, com tecnologia, com coisa assim. sim. Tem um vídeo até do Teaching Tech, que é um canal super conhecido aí de impressão 3D, que ele faz um 4D em casa. Ah, É muito é? legal. É, ele faz um 4D utilizando a impressora de. Não, ele utiliza só de uma tesoura só, se eu não me engano. Ele pega um filamento que é normal, tipo um PLA, um PETG, o que for, e pega outro filamento que ele é solúvel em água. Tá. Aí ele faz todo o esquema de montagem ali, depois joga aquele objeto que ele fez na água, e aquele objeto depois se desdobra todo, porque ele vai dissolvendo na água e vira uma outra coisa. É bem legal o experimento dele, mas assim, eu acho que esse tipo de coisa que a gente está no momento da impressão 3D, que toda hora surge uma coisa nova, Sim. né? O cara vem com uma impressora de cerâmica, o outro vem com uma impressora. Outro dia eu vi uma impressora de. Cara, fibra contínua, que ao mesmo tempo que entra um polímero, entra uma fibra e continua. Tem, cara, tudo que você possa imaginar estão fazendo. Impressão de vidro, impressão, bioimpressão. Assim, são aplicações específicas, high-tech, para coisas específicas. Não acho que é isso que vai. Não é impressão 4D que vai vir aqui para nossa realidade do dia a dia, que pode, por exemplo, tomar o lugar ou andar em paralelo aí junto com a impressora de normal, né? Impressora Professor da de Ruby, né? tinta, né? Ah, ah. É, eu acho que a impressão 3D agora vai evoluir em dois principais sentidos. Primeiro é a tecnologia dos materiais, materiais cada vez mais fáceis de processar e que tem propriedades aí que a gente precisa. Por exemplo, um material que pode ser food safe para consumo, que a gente não tem um material como esse na FDM, né? Materiais para aplicações específicas. Então, transportar toda a inteligência da indústria do plástico, de injeção, sopro, enfim, tudo isso que a gente tem nessas indústrias, transportar isso para a indústria da impressão 3D FDM, tá? Então, eu acho que é isso que vai acontecer aos próximos anos, já vem acontecendo, filamentos compósitos, filamentos com alta resistência à temperatura, alta resistência mecânica. A gente tem hoje em dia o nylon com fibra de carbono, chamado de black aluminum, né, alumínio preto, que ele tem uma resistência mecânica similar ao alumínio, tá? Isso obviamente depende do teste de força mecânica que você vai fazer, mas é similar, então tem o pique, tem outros polímeros que estão cada vez, né, ganhando espaço e principalmente pela liberdade que a gente tem na geometria. Então, né, quando você não precisa usinar uma peça, então você, como está fazendo um processo aditivo, você pode ter uma liberdade muito maior geométrica e, por consequência, você pode trabalhar essa geometria para que ela seja superior
geometricamente a peça metálica antes, então você pode não precisar utilizar metal. Tá? Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal muito bacana sobre design generativo, um Tá mini aí embaixo, curso galera. Tá aí na que descrição. eu mostro um suporte de metal, né, um suporte Eu para vi isso cilindro de aí. metal, e eu faço esse mesmo suporte em design generativo, e ele aguenta agora usando plástico pela geometria dele, que foi otimizada para impressão 3D. Então, acho que o material é uma coisa que vai evoluir muito. A modelagem para impressão 3D, o DFAM, é uma coisa que as pessoas vão começar a ter que aprender, vão ter que utilizar. Isso é uma coisa também que a gente fala bastante no curso. E por fim, eu acho que as impressoras, elas não vão evoluir muito de performance, né? A Uhum. gente já está no limite assim da velocidade que a gente consegue, somente na galera mais robista, não, desculpa, galera mais entusiasta com as Vorons, com as impressoras bem modificadas, seria tipo o Velozes e Furiosos ali dos carros, sabe? Tipo isso, a galera que gosta de futucar, tunar a impressora, tem as Voros, tem a Visibot, tem as HitRag, caraca, agora HitRag, caraca, enfim, agora deu Deu um branco aqui no branco. nome. Que estão evoluindo na questão da performance, mas estão chegando no limite, porque é um limite físico. Sim, Principalmente quando a gente fala da FDM, a gente não sim, consegue, né? É questão de inércia, enfim. sim. Deposição de filamento pode evoluir, mas vai evoluir pouco. O que vai evoluir é a experiência do usuário, né? Então, para que você tenha uma impressora Já. que é uma pessoa que é completamente leiga consiga apertar o play e aquela impressora imprimir. Quando a gente tiver uma impressora que seja tão simples de uso quanto uma impressora de tinta é Tinta. hoje, uma impressora de papel, a gente vai ter sim uma adesão muito maior à impressão 3D, porque hoje em dia o cara tem que ser basicamente um técnico, ele tem que se formar em Sim, técnico de impressão 3D para poder utilizar. É um sim. processo muito rudimentar e não é muito amigável. Mas é engraçado isso aí que você estava falando. Você falou três coisas aí que são legais, né? Uma delas é que eu lembro, a primeira impressora que eu tive, né, que foi impressora para poder, sei lá, para começar a fazer os trabalhos e tal, foi da 3D System, né? Foi a Cube, né? Até tenho ela ainda, eu guardo ela bonitinha, que eu acho ela fofa pra caramba. E ela tinha uma proposta, né? Isso daí 2014, 2015, se não me engano. Acho que foi 2015, começo de 2015 eu comprei ela, fazer uns trabalhos internos. E eu lembro que uma das escolhas foi justamente que, pelo menos tinha como ter suporte aqui interno, tal, porque a Cyber, Uhum, a, a, a Robo, como é que é o nome? A Maker lá, a Maker Bolt, a Maker Bolt, ela tinha até, mas não era tão legal, tal. Mas eu lembro que a proposta da Cube era justamente dessa Cube, da Cube 3, né? Porque teve a Cube 1, a 2, a X, né? E teve a 3. A Cube 3, a proposta era isso. Era basicamente se colocava no software dela, mandava imprimir e acabou. Saía passear, né? Você tinha no máximo que botar você botava uma plaquinha só embaixo só para deixar a altura, mas ela fazia toda a robótica dela, uhum. todo o sistema dela. E aí depois a 360 falou, cara, não é pra gente esse jogo, né? Saiu fora, porque também as tecnologias era muito caro, porque eu lembro que uma máquina dessa era 5 pau, né? Os É, Systems é que faz software também, 3DS. não é? É, Ah, tá. né? A que fazia. Não, as que faziam a industrial mesmo, que faziam a Não, pó, meio tá, tô mudando. lembrando. Você tá falando a versão hobby, né? A versão A hobby. versão A hobby que versão foi para hobby. competir com a MakerBot, inclusive. Isso, bem na época entrou com a Tá. MakerBot, que eles Isso, compraram aqui pô, no isso é. Brasil, eles compraram a Flag Tecnologia, que depois virou Hobbytech, né? Aí teve aquele site de impressão em Prima 3D que era muito legal, e também que era um site bacana, eu sempre pedi, falava para os clientes, quer imprimir, imprime lá, escolhe material, tal, Uhum. fazia tudo isso. E de repente sumiu, né, cara? De um ano para o outro sumiu. Eu tava falando, vai lá, você quer imprimir num lugar bacana? Imprime lá. Tá até fazendo um projeto para um cliente que era Três Corações. Falei, ó, tem esse site que eu acho que é o melhor, imprime lá, tal. Na hora que fala, não estamos achando. Cara, assim, foi de um mês para o outro, sumiu, né? E era um serviço legal. E daí eu acho que daí eles falaram, cara, chega. Então você acha que a próxima etapa talvez seja agora com essa evolução é realmente tentar dar uma retornada para isso para ficar mais amigável. Ah, com certeza, cara. Já é tentativa já há um tempo, na verdade. Sim. Né, as impressoras mais novas, elas vêm hoje em dia com tela touchscreen, elas vêm com um sensor de nivelamento automático, elas vêm com um sensor de fim de filamento, elas vêm com thermal runaway, que é uma coisa que as impressoras antigas não tinham.
que basicamente é um aviso que o seu cartucho, que é o que aquece o bico da impressora, ou a sua mesa, não está na temperatura que deveria estar e ele trava a impressora. Então, muitas impressoras antigamente pegavam fogo, botavam fogo na casa da pessoa, porque mal ou bem aquilo ali é um negócio que chega a 200 e poucos, É, 300 graus, então quente é pra bem caralho. perigoso. 200 quando é regulado pelo software, porque se você tira o termostato, o bicho vai embora. Vai embora, É, vai até explodir. é. Então, essas são algumas facilidades que vieram para para facilitar a entrada das pessoas nesse universo. E aí, recentemente, você tem algumas empresas, principalmente a Bambu Lab, que é uma empresa que chegou, eu não sei se você já viu essa empresa, Não, não. que eram os ex-engenheiros da DJI, que faz drone. Os Tá. caras saíram da DJI e inventaram de fazer uma impressora 3D. Os caras fizeram a impressora que dominou o mercado, assim, tipo, pelo menos, os caras abriram um Kickstarter, deu, acho que cara, não tem que ver, mas foi essa coisa de. Acho que foi o maior Kickstarter da história. Eu até ver Caraca. aqui quantos foi. Foi bizarro. Porque os caras fizeram uma impressora animal, imprime rápido pra caramba, com confiabilidade, sistema bom. A impressora tinha um LiDAR na, perto da cabeça de impressão para fazer calibração de fluxo de material, para ver se estava tudo saindo da forma que deveria sair. Ela tinha Caralho, você câmera tinha com sujeira sistema no de material, todas essas porra. para Nossa. ver se tinha deu algum problema, tinha uma câmera com inteligência artificial. Então trouxe uma tecnologia muito boa para a impressora que facilitou demais as pessoas e assim bem que canibalizou muitas outras impressoras de entrada, porque ela custava, eu lembro que o Kickstarter ela entrou por 700 e poucos dólares. Então Nossa. foi um custo absurdo, né? Hoje ela está 1.200, mas ainda assim é absurdo. E agora eles lançaram uma versão mais simples dela, que tem algumas tecnologias, não tem todas, mas, enfim, que isso balançou muito o mercado. E eu acredito que mais empresas vão nessa direção de trazer tecnologia para facilitar a vida do usuário. Então, sensores, esse tipo de coisa. Então, eu acho que vai ser o caminho que a gente vai ver nos próximos capítulos. É interessante, você estava descrevendo algumas funções. Eu lembro que a 3D, essa que eu estava falando, a Cube, né? 3, é Cube 3. Uhum, Ela tinha isso daí, ela tinha uma porrada de sensor. Sensor de nivelamento, nivelamento de mesa, sensor não sei do que. Não tinha esse aí do bico ainda, mas tinha sensor de nivelamento, o carga, ele podia parar no meio da impressão, imprimia duas cores. A gente tá falando 2015, 2014, né? E não achava uma impressora cara. O grande problema dela, o que pegou nela, foi que ela tinha um cartucho proprietário. E daí vinha um chip. ah, E daí o custo-benefício do chip, assim, é um cartucho que vinha, acho que. Eu lembro que eu fiz os cálculos, que como eu tinha que imprimir muita coisa para cliente, acho que vinha 550 gramas, cara. Você paga quase o dobro de um que pesava 1 quilo, tá ligado? uhum. E tanto que, Ele vinha obviamente, com RFID, né? era um chipzinho bosta ali. Tanto que você fazia, dava para fazer destravamento por hardware ou por software. Eu esperei chegar com o software e destravei por software. Que daí, quando dá descontinuidade, foi isso. Quando deu descontinuidade e tal. Mas era tudo isso. Tela touch, avisava quando tava fazendo, como tava, aquecimento, material tal. Mas era um inferno porque, às vezes, entupia o bico. E para desentupir o Uhum, bico, puta que eu pariu, cara, porque o bico era o bico ele não era proprietário, o bico ele uhum. vinha junto com o filamento. Então você vinha e travava o bico junto com o filamento, ele não tinha o bico Que dele. loucura! É. Quando você Caraca, vê a mangueira inteira, ele vem com o bico assim, ele tem o latãozinho de bico assim, tá ligado? que loucura! O legal é que toda essa, meu, a precisão dela é insana. Até hoje eu acho ela, meu, muito power a precisão dela, sabe? Mas é, cara, e uma coisa que eu ia te perguntar, a gente tá falando sobre tecnologia, sobre essas coisas. Bicho, você viu que estão fazendo todo o projeto para mandar para Marte uma impressora 3D para usar o material de Marte para fazer a impressão, né? Para começar a construir as Sério? coisas lá. Você chegou a ver isso? Isso eu não tinha visto, não. Não? Isso eu não tinha visto, não. Maneiro, hein? É, muito louco. Eles falam assim, puta, jogar um foguete daqui até lá vai ser uma treta. Tanto que eles estão querendo agora pegar a Lua e fazer base de lançamento, porque vai gastar menos combustível, né? Vão levar Uhum, menos. E quanto material você leva é muito grande. Aí eles estão projetando uma impressora que vai junto com esse foguete para Marte
E ela vai ter uma impressão, ela vai pegar os materiais de Marte e vai começar a fazer impressão 3D lá para fazer as coisas, para não precisar ficar levando material.Sim. E para ela se Mas autoconsertar também. isso já tem na estação espacial. Lá já Tem, tem impressora 3D já. com. Já não é assim, uma coisa tão nova assim, mas usar os materiais que tem lá em Marte, você É, diz, tipo assim, eles pegaram os materiais que tem no meio ambiente lá e, sei lá, fazer essa é a um ideia deles. polímero. É, Pô, essa é a ideia fantástico. deles. Ou, Fantástico. pô, Faz com total cabeça. sentido. É legal, né, cara? E eles Pô, estão querendo fazer toda essa coisa aí, estão estudando, né? Que hoje se imprime qualquer coisa, né? Metal. É porque sim. é extrusão, né? Na verdade, a tecnologia é de extrusão. Pronto, né? Então, é muito louco, cara. Achei que você tinha visto isso. Isso é muito maluco, cara. Até te perguntar o que que você achava, tá ligado? É, eu acho fantástico. É muito melhor você levar um material virgem e você processa ele lá do que você precisar, do que levar uma porrada de coisa daqui que você talvez não utilize, né? Faz muito mais sentido, né? Não é? Porque eu ia chegar num outro ponto, né? A gente chegou numa popularização da impressora 3D enorme, né? Mas você acha que as pessoas sabem usar a impressão 3D ou não? Eu tenho a impressão que não. Não, não Ainda usa para sabe. bonequinho, para não sei o que lá, não usa ainda, cara. É, cara, assim, eu acho que toda tecnologia ela tem um período de maturação, né? Isso, não tô nem falando da questão daquela curva de, Sim, sim, né, sim, sim. esqueci o De nome, curva de inovação, adesão e tal, é, não é tá. nem isso que eu tô falando. Sim. É um período de aprendizado mesmo do ser humano de para que serve aquilo, sabe? Eu lembro que quando a gente tinha telefone, começou essa coisa do telefone em casa, sei lá, 1990, tá? Aham. Que começou a ter mais comum, assim, pelo menos porque eu nasci em 90, né? E eu via a galera passando muito trote, pegava o telefone, orelhão na rua, ligava e passava trote. Velho, tu não vê ninguém passando trote hoje em dia. Tu vê as pessoas passando golpe de Pix, golpe de não sei o quê, mas trote você não vê, né? Então E acho que foi uma turubo. maturidade, né? Porque, tipo, beleza, essa tecnologia tá aí, vou ficar fazendo esse negócio, sabe? Eu acho que vai acontecer um pouco disso com a impressão 3D também. Tipo, tem uma hora que eu, por exemplo, no começo, eu não cheguei a imprimir bonequinho porque eu nunca fui muito fã dessas coisas, mas eu imprimia algumas coisas que eu falava, cara, hoje eu nunca imprimirei isso, por que que não vou usar isso? Então, beleza, sabe? Eu acho que isso acaba acontecendo com as pessoas depois de um tempo que estão utilizando aquela tecnologia. Você falou dos bonequinhos? Bom, ao contrário de você, eu sou fã. Eu acho que eu devo ter impresso um bonequinho na minha vida inteira, com impressão 3D, cara. Porque não é a mesma coisa, entendeu? E, tipo, na hora que você vai fazer a conta na ponta do lápis, sai mais caro. Sai? Pô, É, se sai. se for dar acabamento, né? Sei lá. Porra, você vai fazer o acabamento que tem que dar, fazer a impressão, o acabamento, a modelagem 3D, ou a montagem, entendeu? Por mais que você compre o arquivo, vai fazer a montagem, não sei o que é lá, puta, cara, e dar o acabamento que tem que dar o produto, bicho, isso é muito mais Mas caro. tu já imprimiu de resina? Tu já imprimiu Já de imprimi de resina? resina, resina é animal, resina é animal. Resina é animal. Mas resina, é o que eu falo, o grande truque da resina é você conseguir fazer com alta precisão, mas aí é legal você tirar molde. Aí o que eu fiz é tirar modelo. Então eu Sim. tiro muito modelo. Quando eu tive que fazer, Uhum. eu tirei modelo de resina, né? Tirei no Uhum. silicone, tirei em resina e beleza. Cara, porque, sei lá, é engraçado, não é uma coisa que. Eu adoro, mas não é uma coisa que me seduz, assim. Eu acho que É, é uma válvula de escape do tipo, puta, sabe? É aquela economia invisível que as pessoas não percebem, entendeu? Aquela economia burra, que é tipo, não, vou pode fazer uma ser. impressão. Meu, um boneco aqui, meu, sei lá, super-homem que eu tenho aqui, cara, da NECA, vai, que é um coisa legal. 300 conto, 250 conto você compra. Um bom, bonitinho, tá? Esse aqui é do Super-Homem do Christopher Reeve. Cara, se fosse imprimir esse negócio, não, vai sair barato, beleza. Quanto tempo eu vou imprimir? Vai sair tudo certo? Se não sair, eu tenho que lixar. Aí depois de lixar, eu tenho que pintar. Eu tenho que achar a coloração certa. Eu tenho que fazer o tecido. Eu tenho que fazer. Mano, desculpa, cara. Eu acho que aí tem duas coisas. Primeiro é que eu acho que eu e você, e talvez outras pessoas estão nos escutando, que utilizam a impressão 3D como, Ferramenta, né? como ferramenta, elas têm esse pensamento. Tipo assim, pô, eu vou gastar tempo, eu vou gastar. Talvez não valha a pena usar isso para um hobby que eu tenho, alguma coisa do tipo. Eu prefiro comprar a solução que já está no mercado. Mas tem um cara também que compra impressão 3D como hobby.
Sim, Tipo assim, é aquele cara que, pô, tá, PlayStation 5 tá R$ 5.000, a impressora tá 2. Vou comprar a impressora que vou me divertir talvez até mais. Um sim. amigo meu falou, vou poder imprimir tudo. E aí ele começa, pô, pá, 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 pá. Eu acho que tem essa coisa também da diversão, né? Que o cara gosta de ver o processo, ele gosta de se Ah, divertir ali, meu, né? meu Isso com irmão, certeza. cara, você descobriu, tipo, meu irmão, que adora essas coisas. Quando ele foi comprar, ele perguntou como é que era a Cube. Eu falei, ó, a Cube tá legal, agora tá destravando. Isso ele comprou, meu, um que era. Porque como eu tinha saído do Brasil, ele comprou em 2017, 2018, uma Cube também. E, meu, já Uhum, tinha saído do Brasil, então tá tudo hackeado, tudo direitinho. E sabe pra que ele usa? Eu achei interessante isso, cara. Ele é engenheiro tal, né? Trabalha com essas coisas com carro, com tal coisa tal. E daí ele gosta pra caralho de tecnologia. E ele achou vários sites, né? Ele tinha lá os home theater dele, as porra toda dele, que ele adora essas coisas, então ele compra home theater, tela, não sei o que lá tal. Ele achou um site que eu achei bem bacana, que era tipo open source mesmo, né? A ideia de ser open source, que você entra no site e daí fala, ó, é um negócio para pendurar na parede para colocar controle remoto. Então ele pega assim e fala assim, tá, a única coisa que você tinha que entrar no site era altura, largura e comprimento do controle remoto. Tipo, ele falou, ah, a largura é essa, a uhum. altura é essa, tal. Aí ele já mudava por... Ai, cara, não é Ai, como é que é o nome? Ai, cacete, esqueci o nome, eu uso isso pra caramba. Parâmetro, Por parâmetro, mas eu esqueci o nome. Quando a gente usa no SolidWorks, tal, que ele é responsivo, né? Eu esqueci o nome. definição, paramétrico. Paramétrico, obrigado, é isso aí. É tudo paramétrico, então ele botava ali, Sim, fazia o coisa, depois já mandava ia. imprimir na impressorazinha Uhum, dele, né? Então isso também eu vi bastante gente fazer pedaço de peça que eles viram que estão fazendo. Tem uns ex-alunos uhum. meus do Senac, tá? Talvez você tenha ouvido falar dessa empresa, chama Vortex. É uma empresinha que os caras montaram há uns 3, 4 anos Isso já. e ela faz o para carro, cara. Então o cara vai lá, vai quer tunar o carro, ele faz toda a impressão, para-choque, Uhum, lateral, tudo. Então ele faz tudo assim, como coisa. Aliás, até entrevistei ele, na verdade. uhum. E é bem legal, cara, que eles estão começando a usar nesse perfil. Eu acho que aí começa a ser interessante, né? Porque daí a gente começa a lidar com aquela coisa que a gente fala tanto da economia e da ecologia de fato, que assim, não é questão de produzir mais ou menos, é questão de produzir sob demanda, né? Que no Sim, Japão já se fala há muito tempo do just in time. Então, assim, é um para-choque, você precisa, então eu vou produzir um para-choque. Eu não preciso fazer um molde que custa 2 milhões, injetar 100 mil para poder valer a pena o para-choque. Não, imprimir um para-choque tá aqui. Né? Acho que também a gente está sim, chegando nesse nível de barateamento e de processo, né? sim, sim. É, eu acho que isso cada vez vai estar mais comum, principalmente no começo. Pode ser que, assim, eu acho que a gente vai ter um período onde, sei lá, uns 10 a 15 anos, onde vai ter muito espaço para pequenos escritórios fazerem esse tipo de coisa. Legal. Então, Tá. tá, então, por exemplo, hoje, a gente conversou isso da última vez, né, Né? que me deram me posicionar como um escritório especializado em Sim, manufatura aditiva, e eu sim. estou fazendo isso hoje. Então, vem clientes que querem produzir coisas com manufatura aditiva, a gente desenha um produto e vamos nessa. Mas pode chegar um momento em que as grandes empresas também comecem a fazer isso. Então, você, por exemplo, tem uma empresa hoje chamada PCBWay, não sei se você ouviu falar, Não. que ela produz, ela começou fazendo PCBs, né, placa de circuito impresso. Placa de circuito que eu digo são circuitos eletrônicos, tá, gente? Aham. Ah, tá. É isso aí. Personalizados. Você manda seu produto, você manda seu circuito desenhado para o site dos caras, eles vão lá inclusive eu vi um vídeo, cara, fantástico da fábrica dos caras. Então, depois te mostro, fantástico. O processo que os caras têm, chega lá o desenho, aí depois vem alguém, dá uma olhada no desenho, confere se está tudo certo. Você pode pagar para conferir se está tudo certo, ou tu pode mandar assim mesmo. Você pode pagar para os caras fazerem, te ajudarem no projeto, enfim. E aí os caras produzem lá a sua placa, lá fazem todo o processo para produzir a sua placa e te mandam. Essa galera também está com impressora 3D, CNC, injeção. Você pode entrar agora no site dos caras, botar uma peça que isso seja impresso em SLS titânio. Os caras vão te mandar a peça depois de um mês. Vai chegar na tua casa. Legal, Então legal. isso já está acontecendo. E, inclusive, eles têm gente que faz CAD lá dentro, que trabalha também com modelagem. Isso Então aí pode. já é um primeiro passo para a indústria 4.0, né, cara? É É isso. isso aí. Então pode chegar no momento que eu acho que pode acontecer que as grandes empresas, os grandes manufaturas vejam que essa coisa pulverizada online
pode ser interessante para eles também. E às vezes vai ser de custo também interessante para o cliente. O cara chegar, pô, eu quero fazer um projeto de um produto. Ah, eu vou mandar aqui nesse site, o cara sabe mais ou menos o que eu quero, tem um desenhozinho, tá, sai, né? E com custo menor. Então, pode ser que a indústria, de novo, pegue a rédea da parada e não deixe isso na Não, vai mão da pegar. gente Vai pegar. como A tá HP, agora. cara, já está investindo há uns 3, 4 anos umas máquinas gigantescas, cara, de impressão 3D para fazer. E já estão fazendo os moldes. Então você não precisa usar mais nem a Sim. usinagem. Você manda o arquivo, eles fazem os moldes e já entregam os moldes, né, para colocar nos porta-moldes e fazer as injeções, os processos. Elas já estão nessa parte. Né? Tô falando assim, já É. estão entrando na indústria já para otimizar aquela parte de usinagem de bloco, Uhum, cara, que primeiro, a usinagem de bloco você perde um cavaco absurdo, né? Segundo, uhum, cara, assim, 90 dias, 120 dias para preparar o molde depois que o desenho já é entregue e tá revisado, né? Para depois entrar em produção. Os caras estão comendo pra caramba, porque com a generativa é justamente isso. Cara, vai precisar de 1 tonelada de material? É 1 tonelada, não vou ter que pegar duas, sim, usinar uma, entendeu? Tirar e sim, isso é muito louco. A HP é, já está com esses investimentos bem pesados nessa área. Eles têm uma área, acho que na Espanha, se eu não me engano. sim. Tem a tal da BCN também lá, acho que deve ser uma parceira dele, se eu não me engano. Provavelmente. É, cara, a Stratus também tá forte nisso. Eles têm Hum, a PolyJet, que pode ser. imprimiu ABS digital, ou digital ABS, que você consegue também fazer molde para injeção, sopro e tal. Esses modos eles têm uma vida mais curta, né? Eles não duram que nem um molde de aço, por exemplo, ou um molde de alumínio, mas eles são ótimos para você fazer uma Um lote validação, piloto, né? um É. lote piloto, uma validação da sua geometria e ver se está tudo funcionando, né? Claro que a questão térmica de dissipação de calor do molde de metal vai ser diferente do molde de polímero, né? Porque resina é um polímero também. Mas vai te ajudar a resolver muita coisa e diminuir a quantidade de problema que você pode ter no seu molde para depois ser reusinado, que aí é um inferno. Sim. Aí fica complicado o negócio. Então, essas soluções podem vir à tona aí, e pode ser que a gente também evolua também os materiais para, por exemplo, que isso já é feito, o cara imprime um molde em SLS, metal, depois usina ele, dá o acabamento e vai embora, né? Eu acho que, inclusive, isso é até uma das coisas da minha tese de mestrado, É, fala um é que pouco disso aí. a gente vai ver eu tava. A galera eventualmente manda esse texto lá no grupo, né, que a gente tem no DIBR, que é o Uhum. texto do Flusser, que Sei, sei. fala sobre a informação, né? Fala que no começo do século passado, no começo não, do século retrasado, começou a industrialização e tal, e aí antes disso o importante era o artesão, que ele tinha a informação e ele esculpia essa informação no objeto, na matéria-prima. Depois foram as máquinas, porque elas faziam os processos de esculpir. Depois foram os moldes, que eles colocavam a informação na matéria-prima. Agora a gente está na era onde a gente está saindo dessa coisa que o molde vale dinheiro para a informação pura valer dinheiro, que é o modelo 3D, o código, são as coisas intangíveis aí da nossa realidade que valem de fato. Porque você pode pegar o arquivo 3D, imprimir um molde aqui, imprimir um molde lá em Barcelona, imprimir um molde, enfim, usinar um molde em qualquer lugar. Então, o que tem valor agora é a informação simples e pura. É, pra você E ter a ideia, manu... isso aí que você tá falando, desculpa te cortar. A luminária que Nada? a gente ganhou o prêmio, que tá aqui em cima, a gente tem um RFID, não, ela é criptografada, a gente tem ela NFT? com NFT, desculpa, com NFT, que é, né, criptografia, tá certo. Uhum. O NFT, que se a gente vende, por exemplo, para Alemanha, para qualquer lugar lá, a gente manda esse NFT junto com a venda e o cara pode imprimir em qualquer lugar uma peça. E é validado. Legal. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, né? Nesse produto nosso, a gente colocou isso, entendeu? Pô, Então, depois me ensina a fazer isso aí, que eu queria também aprender isso aí. Isso eu não ah, conheço, não. o Song te mostra, cara, não é tão Legal. complexo, não, né? E é Uhum. legal porque daí você, junto com ele, vem o certificado do NFT. É que o NFT, ele é bem simples, né? Você tem um negócio que chama Burn nele, né? Então você Uhum. gera um NFT, que é uma imagem 3D, um objeto 3D, e gera com a opção de dar burn nele. O que que é o burn? O Uhum. burn é quando você imprime, quando você imprimiu,
Você pode até ter o arquivo de novo, mas se imprimir uma vez, ele já queimou o NFT. Mas Entendeu? e se o cara, por exemplo, der problema na impressão do cara? O cara tem que imprimir de novo. Ah, cara, aí boa pergunta, viu? Boa Aí só, pergunta. aí só lamento, compra de novo. Você tinha Que a uma gente vendeu chance. uma vez só isso daí, mas boa pergunta, cara. Não deu problema. É porque, na verdade, a gente sugere, né? Quais são as melhores Sim, os cores, as parâmetros e técnicas tal. e tal. Eu acho que deve ter um jeito, é uma boa pergunta. Porque eu não sei se quando ele queima, se marca bobeira ele queima, ele fica com o arquivo. É que o arquivo fica para ele, mas ele só pode ter uma peça. É um negócio assim, né? Mas o legal é São isso. coisas que a gente vai ter que aprender, né? Como lidar, né? Ah, Porque é uma coisa que está cada vez acontecendo mais, né? Tem empresa lá fora já que vende, tipo, fone de ouvido, só manda as partes eletrônicas e o cara imprime a carenagem toda. ah, Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. a gente vai. O Songman falou, né? Ele foi pra China milhões de vezes, né? E ele falou que não faz tempo isso, cara. Tô falando antes de 2017. Ele ia lá, andava lá e, tipo, conseguia sair montando um celular, cara. Só numa área lá de coisa. Ele falava, Uhum. põe hardware, portanto, no final da fila ele tava com o celular pronto na mão. Que é o que a Nike fez com o tênis e tal, mas aí tênis a gente sabe que tem um Sim. pouquinho menos de coisas embarcadas complexas, mas, porra, um negócio de tecnologia. Então, tendência é essa, né, cara? É, E sim. carro É, impresso, cara, cara, já fizeram? Carro inteiro impresso? cara, já, eu acho que daquela Pagani. Ah, eu acho que eu já vi, cara. Ah, É porque é Pagani. tanta coisa, velho. É tanta coisa que sai. Cada dia sai uma coisa. E eu achei até engraçado, cara. É, eu fui ver um documentário no Netflix muito bom que eu fui descobrir esses dias. Trabalho com impressão 3D já tem 5 anos. Eu fui descobrir esse documentário há pouco tempo. Se chama Printed. Poxa, deixa eu ver aqui o Ah, eu nome. sei qual que é. É bom pra caramba. É legal. Netflix. Eu vou falar o nome aqui agora do documentário. Print the Legend. Imprimindo a lenda, sei lá. É, Que ele conta a história da MakerBot isso. e conta a história da Formlabs em paralelo, que são duas empresas, uma de FDM, né, filamento, e outra de resina, que cresceram como startups e tal. E aí eu achei engraçado, cara, porque esse filme, esse documentário, eu acho que ele é de 2010 ou 2009, uma coisa assim. A Formlabs não tinha nem conseguido terminar a máquina, né? Eles estavam ainda prometendo pro ano seguinte quando terminaram. Eles entregaram assim, no final do documentário eles entregaram a primeira, sabe? Uma coisa assim. E eu achei engraçado que as promessas e isso me deixou um pouco incomodado, cara. As promessas, o que era falado daquela época é igualzinho que é falado hoje. É igualzinho. É. Tem 12 anos, sei lá, 10 anos. E as pessoas falam, olha o que dá pra fazer aqui. Aí mostra um negócio de uma órtese. Olha o que dá pra fazer aqui. Aí mostra não sei o que, nananã. Aí a gente vê vários exemplos de vários cases e várias coisas. E beleza, eu acho que o negócio evoluiu, mas agora a gente está no momento de recessão da impressão 3D. Teve um boom muito grande na pandemia, tá? E eu acho que isso por vários motivos. Primeiro, pela dificuldade de logística, locomoção, as pessoas estão em casa também, quiseram aprender a tecnologia, enfim, vários fatores aí. Mas agora a tecnologia deu uma esfriada. Isso nível global, e você pode conferir isso até pelas ações das empresas de tecnologia de impressão 3D no mundo, né? Então as empresas caíram muito de valor, as grandes aí. Inclusive a 3D. Ai, velho, cara, tô com problema de nome hoje, velho. Relaxa, vai se trata, se trata. A Desktop Metal, que é Tá, uma tá. empresa também que tava bombando, ela tava valendo acho que 30 e poucos dólares, foi para 3. Caraca. Isso assim, coisa de um ano e pouco, então, deu uma acalmada na parada, e aí eu acho que a gente está chegando naquele momento de, beleza, isso faz várias coisas, mas e o que a gente faz com isso? Como é que a gente pega tudo isso que a gente pode fazer e transforma isso em rentabilidade, transforma isso em, em receita? Porque eu acho que essa que é a grande questão que a gente vive hoje. As pessoas olham para a tecnologia e veem todas as possibilidades, mas elas não sabem, de fato, como usar isso de uma forma produtiva, sabe? De uma Sim. forma que realmente vale a pena. Porque todas as empresas que eu conversei até hoje, que já tiveram impressão 3D lá dentro, ou não tem pessoal capacitado, ou a máquina quebra toda hora, ou não sabe o que fazer com aquilo. Então, você tem. Esses problemas se repetem por aí. Ou, por exemplo, é muito caro para poder manter, no caso de uma Stratasys, por exemplo. Então, você tem vários problemas aí, de tanto
de educação, né, de Logística, conhecimento, know-how, né? Tudo know-how, isso. que isso precisa ser sanado a nível global, sabe? Tipo, tem que chegar a alguma instituição, sei lá, se são os governos, e A apoiar R3D, isso, tem que chegar a R3D sei e lá. falar, ô, gente, repensa. Porque não sei, assim, porque Tá eu vi, certo. cara, a mesma coisa que estão falando e ninguém faz nada diferente e vê o mercado não evoluiu, sabe? Pelo menos do que eu vi naquela época para o que eu vejo hoje, são as mesmas promessas, as mesmas coisas e eu só vejo especulação em cima disso tudo, sabe? Sei lá. Entendi. Pode ser que não seja tudo que a gente acha que vai ser. Ah, não sei, cara. Eu costumo olhar para algumas coisas que eu vi de tecnologia que já ouvi, inclusive quando eu desenvolvia, quando eu fazia gestão de desenvolvimento de software. Isso logo depois que eu saí do NOL, fui trabalhar numa empresa e fazer gestão, desenvolvimento de software. Trabalhei lá acho que um ano, tal, que era de um amigo, conhecia, tal. Ele queria que eu trabalhasse na gestão para desenvolver uma coisa. E uma coisa que eu levantamento desde aquela época comecei a observar e depois comecei a ver em produtos, né, que obviamente é a minha área mais forte. É que assim, cara, as pessoas usam 10% do software, tá ligado? Então, assim, É quando isso eles vão aí. desenvolver, quando eles começaram a entender esse negócio de entregar em pacotes os softwares, que foi mais ou menos nessa época, tipo, não precisa terminar a descrição, não precisa terminar o Word inteiro, né? Microsoft Word inteiro, né? Então, vamos terminar só as partes que as pessoas mais usam, o que é mais importante, que 90% das pessoas usam, e depois a gente vai dando updates nessa coisa, cada uma das lojas. Uhum, E eu percebi a mesma coisa com tecnologia, sabe? Assim, iPhone, né? Pô, tecnológico, a gente sabe, tem material de ponta, tem lente de ponta, tem um monte de coisa de ponta aqui. A gente sabe o quanto eles são preocupados com isso e fazem um produto bom. Mas, meu, você olha as pessoas usando, elas usam 5% do aparelho, sabe? é isso aí. E o aparelho se propõe só fácil de usar, tal, mas usa 5%. É a câmera boa e beleza. Fala, pra que você vai trocar se é só a câmera? O resto não está integrado no que você usa. Então eu sinto muito isso. Eu sinto muito que existe essa coisa alvoroçada de ter tecnologia, de ter coisa pra caramba, mas no fundo as pessoas não entendem a tecnologia que usam, né? Ah, então eu acho que tem essa coisa. Daí tem pessoas que vão mais a fundo e vão se desenvolvendo. Eu acho que as indústrias, elas começaram a acordar e entender como elas podem fazer isso, tornar mais eficiente para a produção delas. Isso eu tô começando a enxergar em indústria. Em home, cara, às vezes eu olho e falo, puta, meu, eu acho que os serviços que vão ganhar mais na home vai ser justamente esses sites que eu tava falando para você. Que esse aí do meu irmão, se eu não me engano, ele pagava US$ 1 por coisa, por arquivo baixado, sabe? Então ele ia lá, fazia, pagava US$ 1, mas o arquivo estava pronto, mas é um arquivo que vai consertar, sei lá, para pendurar coisa, para consertar um canto, para tal coisa. Porque no fundo, Sim. você vai precisar de um modelador, de um cara, tem uma coisa que as pessoas não falam em impressão 3D, mas, meu, você tem que pensar como você vai modelar a peça para poder fazer a impressão, né? Porque é como Uhum, qualquer técnica de produção. É maravilhoso, dá pra fazer uma porra de coisa, mas tem as limitações, entendeu? Tem suas sim. limitações, né? Dependendo do seu desenho, se o seu desenho é muito inteligente, cara, você usa essas limitações para fazer um puta num arquivo que, meu, como é que você tirou aquilo lá? Mas se não é, você mete um monte de estrutura nele, acaba fazendo um monte de suporte que vai perder 90% do suporte dependendo da impressão, sabe? Porra, eu acho que é Cara, isso, sei lá. eu acho que tem algumas coisas aí legais que você falou. Primeiro, é que a gente estava conversando sobre a questão da informação, se o que vale, e eu acho que a impressão 3D dá uma coisa muito bacana quando a gente começa a entender o produto como informação. Então, Interessante. por exemplo, isso foi até o que eu escrevi lá no meu negócio, na minha tese de mestrado. O Irado. produto impresso em 3D, ele se assemelha muito mais a um software do que propriamente um produto convencional. Ah, que legal. Interessante Porque isso. quando por exemplo, eu vendi esse telefone para você. Um telefone, vou botar uma garrafa, tá? Garrafa impressa em 3D. Te mandei essa garrafa, você usou, aí beleza, você comprou o produto aí você fala, pô, Rafael, a garrafa tá legal, mas assim, aqui ela ficou meio ruim, sei lá, não ficou legal, pega aqui, quebrou. Ah, beleza, eu faço o seguinte, peraí, ajeitei o modelo aqui, ó, toma aqui a atualização, toma o arquivo, imprime aí seu arquivo novo. Pronto, você entregou uma atualização do seu software. É a mesma coisa do que as empresas fazem com os softwares. O produto impresso em 3D é um produto a partir da manufatura, de fabricação digital em geral, Uhum. tá? Existem fabricações mais rápidas e mais lentas, mas de fabricação digital em geral, ele é um software físico. Porque você pode atualizar ele, você pode melhorar ele, você não está travado num molde. Você Interessante, o tem a software físico. liberdade
Interessante. de você ir modificando. E aí, o que acontece é que o que vai importar, no final das contas, não é se a pessoa usa 5%, 10% daquele potencial do produto. E sim se ela consegue fazer o que ela quer fazer com aquele produto. Que é uma coisa muito que acho que é Don Norman fala naquele livro Design do Dia a Dia. A culpa não é da pessoa que só usa poucos por cento do produto ou não sabe operar o produto. E sim as pessoas que não projetaram aquele produto adequadamente Exatamente. para que ela conseguisse fazer o que ela precisava. Exatamente, que assim, tá? É não observar, não fazer aquela famosa história, né? Se você tem com se o produto vem com manual, um problema ele tem, né? Algum Aquela problema tem. piada, né? Tipo, tem algum problema, se tem que manual, você tem que usar, algum problema tem, cara, né? Porque ele tem que ser Exatamente. intuitivo, né? E tem uma discussão legal sobre isso, inclusive, que até estava discutindo uma vez com o Júlio Freitas, né? O professor Júlio Freitas. Eu estava discutindo com ele isso, foi meu professor lá, FAP e tal. E ele tava falando muito que também existe um limite entre o quanto você vai entregar e o quanto você vai ter que deixar a pessoa ainda sofrer, entendeu? Porque senão você Sim. entrega muito tudo mastigado, eles não vão começar, não vão continuar nem conseguir dar o passo além que às vezes experimentar, tentar, testar. Tô falando para produtos, serviços e Sim, sim, sim. projetos, né? A discussão. Cara, eu tenho um medo muito grande com o design de forma geral, assim, a longo prazo. Porque a gente, assim, qualquer produto, pelo menos isso é uma percepção minha, ele vem para duas coisas. Ou ele vem para facilitar a sua vida de alguma forma, tornar alguma coisa mais fácil de ser realizada. Então, uma extensão de alguma habilidade sua, por exemplo, um copo, é uma extensão da sua mão fechadinha aqui, né? Tipo, Perfeito. Uhum. você é uma extensão de uma habilidade sua. Então, ou ele vem para tornar a sua vida mais agradável, trazer momentos de felicidade, sei lá. Tá? Então, eu acho que são duas coisas. Ele facilita ou ele resolve um problema, tá? Então, eu acho que são duas coisas que um produto consegue fazer aí. Só que a gente está chegando num momento onde tá tudo tão fácil e ao mesmo tempo é, e complexo. Por exemplo, cara, a gente esquece de beber água. Eu não, porque eu sou meio maníaco da água, mas a gente esquece de beber água. O que acontece que as pessoas fazem? Pô, vamos criar um produto para isso. Vamos fazer um aplicativo para te lembrar de beber água. De lembrar de beber água, Só tá que certo. isso tá para tudo, cara. A gente quer se falar, então vamos fazer um aplicativo que a gente consegue se falar o tempo todo, que nem os, né, sei lá. E a nossa vida está sendo regrada cada vez mais por sistemas que a gente precisa amparar a nossa vida neles, sabe? Para que a gente consiga Uhum. funcionar de uma forma, vamos chamar assim, aceitável dentro da sociedade que a gente vive hoje. Vai chegar um momento em que o design vai se tornar tão grande, tão presente nas nossas vidas, já que esse momento já não é hoje, em que a gente vai ficar completamente dependente disso. E aí pode ser que o design comece a nos fazer mal. Será que um aplicativo que te lembra de beber água a todo instante, mesmo que você tenha pedidos para ele não está te cerceando da sua própria liberdade? E a gente pode Tipo, é um extrapolar isso ainda mais. Tamagotchi 3.0, né? Você virou um Tamagotchi. Você virou um Tamagotchi. E se a gente extrapolar isso ainda mais, tem um cara chamado Jaron Lanier, não sei se eu vou Hum. falar dele, que ele tá até naquele documentário do Netflix, Social Dilemma, que fala sobre redes sociais. Tá. Eu vi o Cara, o documentário. cara é fantástico. Ele fala sobre muito a questão das redes sociais, do acesso à informação e como isso pode ser negativo para a gente. Então, se a gente começa a pegar isso, faz um paralelo com o tráfego pago, as informações que a gente deixa aí nas redes sociais, velho, a gente pode estar criando, juntar o design, neuromarketing. Uhum. A gente está criando uma coisa que vai dominar a gente mesmo, sabe? Com toda a facilidade. Talvez tenha sido um pulo muito grande, mas a gente está chegando num momento onde a gente está criando coisas para mudar a nossa vida o tempo todo e ser Tanto comandado que, por tanto que a grande sistemas digitais. discussão do próximo do passo do metaverso é isso, né? Quando você deixa de ter a sua própria realidade e cria uma nova realidade. Essa é a grande discussão, né? Agora, cara, eu acho que tem uma. É interessante isso aí que tá falando, mas eu fiquei pensando assim, por isso, eu acho que é por isso. Porque a gente sempre vê que, assim, sei lá, literatura, ciência, qualquer área, você tem sempre um negócio que eles chamam de movimento pendular, né? Então você vai para um lado que é tipo total naturalismo, depois total mecanicismo. Naturalismo e Aham, mecanicismo. Eu acho que a gente está tendo aí de um tempo para cá um negócio que é interessante, que são dois conceitos, né? Que é o slow design, slow fashion, slow uhum, design, que está começando a questionar justamente esses pontos, né? sim. E esse retorno do arts and crafts, né?
eu não Sim, sei que isso é valorização. Aí a gente tem sei lá, tem um negócio que também bombou pra caramba e muita gente. Pô, tem um monte de aluno que ainda quer fazer. Eu acho engraçado, porque pra gente é velho, mas pros alunos é novinho isso aí, que é o upcycle, né? Pegar elementos que já sim, existem, repensar eles, repensar sim. esses espaços. Não sei, cara, eu acho que por isso que é válida essa discussão que você tá tendo, pra justamente não cair nesse erro, né? É porque quando a gente tem produtos e serviços que resolvem tudo pra gente, pra que a gente vive? Sabe? Se eu tenho um negócio que dirige pra mim, se eu tenho um negócio que faz minha comida, se eu tenho um negócio que bota água pra mim, se eu tenho um negócio, que é o que a gente está fazendo, tá? E Uhum. se você for olhar o Flusser, por exemplo, Ah, falava muito disso. A roda não pode parar, a indústria tem que girar. E essas coisas, elas não são feitas para tornar nossas vidas melhores. Elas são feitas para você gastar tempo com o que importa, consumindo e trabalhando. isso. É isso. Ah, É isso, velho. é. É É. isso. Entendeu? Então a gente está criando uma cilada para a gente mesmo e o design está sendo um vetor disso tudo, sabe? Você Nossa, pega, por discussão exemplo, boa, cara. é profunda, é É profunda. boa, é Você pega, boa. por exemplo, eu vi uma matéria outro dia que o X fez aumentar 3% das vendas da Amazon. Uhum. Tinha um botãozinho de compra do carrinho da Amazon que ficava em cima na direita assim. Os caras mudaram, era azul, botaram para ver, para Aham. laranja. Uhum. Aumentou 3% a venda dos caras. Uhum. 3% do site dos caras. Do Imagina a site. quantidade que é isso. É Por muita causa de coisa. uma cor de um botão. Isso é É mais design, uns cara. 10 foguetes que o Bezos faz. Bezos lança. Sabe? Então, eu acho que todo designer deveria se perguntar se o que ele está fazendo a longo prazo vai fazer bem às pessoas ou vai ser só mais uma facilidade para uma coisa que a gente não precisa. É mais uma. É o famoso. Como é que é o nome? Eu dou exemplo disso que é. Porra, meu, se você tem que criar um produto de plástico injetado com componente para fazer fechar o saquinho, que bosta, cara. Você tá gerando um produto para um problema que, na verdade, você devia resolver no saquinho, não no, Exatamente. no componente, né? Eu acho que tem essa discussão é importante, inclusive a discussão de precisamos de mais produtos ou não, né? Essa é uma discussão que eu sempre coloco, porque uma coisa que foi interessante no meu mestrado é legal pra caralho, porque você estuda uma porrada de coisa, né? Uma coisa que eu achei muito legal e que eu comecei a entrar nessa discussão interessante foi que eu acabei meio que descobrindo, pesquisando e tal, porque eu fui falar sobre cowork, novas maneiras de trabalho, novos métodos de trabalho, repensar esses fatores e tal. Bastante Domenico De Masi nesse quesito. E aí, eu lendo umas matérias, né, lendo uns artigos, e um cara falando, cara, a era do consumir, como é que é? Como é que é? Não é consumismo, é o. Ai, cara, puta, perdi o nome, mas é mais ou menos isso aqui. A gente sempre fala que a gente é uma sociedade consumidora, extremamente consumidora. E daí ele fala, a era do consumismo que se falava, a sociedade consumidora, ela morreu lá pela década de 70, quando as pessoas podiam tomar decisões sobre o que queriam consumir. A questão é que agora a gente tem várias possibilidades de consumir coisas diferentes. Porque o que eles falam sobre o consumismo, lembrei, o consumismo, que eles falam sobre o consumismo como termo mesmo ali, eu achei interessante. Uhum. Era, por exemplo, todo mundo tem que ter esta garrafa. Aí a indústria se Sim. esforça para todos terem. Se você tem a sua e eu tenho essa e essa tá na moda, você se fudeu. Você tá fora Uhum. do coisa. Então, na Sim. década de 70 começou a quebrar um pouco isso com os movimentos hippies, com essas coisas que foram essa discussão. Sim. Por que todo mundo tem que ter tudo igual, não pode ter separado? Eu acho que esse que é Uhum. o ponto, né? A gente tá chegando num outro nível que é quanto fácil, que é isso que o Júlio também estava comentando aquela vez, quanto fácil eu tenho que tornar, qual é o limite que eu tenho que tornar? Porque uma coisa é eu Sim. tornar mais prático, mais fácil. Outra coisa é eu realmente deixar o cara parar de pensar ou parar de fazer, É. né? Não, não, Uma coisa. eu acho que esse movimento de parar de pensar tá cada vez mais tá cada vez mais forte, cara. Porque, por exemplo, se hoje você começa vamos dizer, tá? Vou dar um exemplo. Eu quero vender essa garrafa aqui. Aí eu vou, entro faço alguns conteúdos no YouTube, enfim, falando sobre, pô, a importância de ter uma garrafa, sobre os benefícios de ter uma garrafa no seu dia a dia. Vamos dizer que essa aqui é a garrafa Stanley, né? Garrafa Stanley e que conserva água. E você pega uma pesquisa maluca falando que garrafa de água, que água gelada melhora a sua expectativa de vida. Sei lá, deve ter, velho.
Tem, com certeza. Pesquisa Com certeza. científica não tem, enfim, não tem muito parâmetro para que é verdade e que não é. Você consegue correlacionar tudo. Enfim, você pega isso, joga com tráfego pago, daqui a pouco isso cai na timeline de alguém no Instagram. O cara vê, pô, garrafa d'água, isso aqui, pô, legal. Pô, caraca, olha aqui. Aí já manda pro amigo aqui, ó, garrafa d'água aqui, ó, que aumenta a expectativa de vida. Sempre falei isso. Aí daqui a pouco, beleza. Passou outro dia, pum, caiu de novo uma publicação do tráfego pago. Pum, pum. Do nada, você tá influenciando esse cara. Esse cara nunca ia pensar em comprar uma garrafa d'água de modelo XYZ. Você está mudando a forma como esse cara pensa. E você faz isso através dos dados. É isso que aquele cara falou, o Jaron Lanier. O perigo das redes sociais, o perigo desse acesso à informação. Você muda a forma como as pessoas pensam. Isso já foi atestado, Dado, inclusive, nas analisado. eleições dos Estados Unidos, né? Do Sim, Donald Trump contra acho sim. que o Biden, antigo, sei lá, que teve até influência da Rússia, enfim. Um rolê lá. E isso é muito perigoso, sabe? As informações são as coisas mais perigosas que a gente vai ter que aprender a lidar nos próximos anos, eu acho. Ah, cara, não adianta. É por isso que eu comento que me assusta a história da Terra plana. É, Entendeu? O que me assusta é exatamente isso daí que você está citando, né? É uma teoria que existe há muito tempo, cara. Existe, puta, desde quando gente é gente, né? Porque primeira vez a Terra foi pensada como plano, depois é que se imaginou que era circular, entendeu, tal. Teoria já existe, mas, meu, ela cair num mercado popular do jeito que caiu, né? Você chegou a ver esse documentário na Netflix? Terra plana? não, mas eu tô pra ver já, porque eu já vi Cara, alguns vai, podcasts que tem o Sérgio Sacani, os caras cara, falando então, sobre isso, eles já falaram. ver, cara. Eu fui ver justamente por causa de um dos podcasts, acho que foi talvez ele estivesse no Vilela, eu acho que ele tava lá na Do, Inteligência do, Limitada. do Sérgio Sacani também? O Sacani. O Sacani falou, cara, é muito legal. Você chegou a ver? Aí ele falou assim: não vi, né? Nem passei reto, porra, tela plana. Mas Uhum. eu falei, então, é legal, porque os caras vão Sim, fazer o teste e você vê o quanto os caras caem na própria mentira. Vão falando, não, o erro é do é. sistema, o erro é não sei do que, o erro. Eu E acho que no eu vi esse final, podcast, cara. Eu acho que eu cara, vi. é muito bom esse podcast. Muito bom. E aí ele fala vários motivos por que a Terra não é plana, negócio de refração da Refração da luz. luz Pô, na isso atmosfera, não aqui. sei o que lá, É. entendeu? E é muito Mas louco. eu acho que é um pouco até que eu acho que ele fala isso lá, que as pessoas querem fazer parte de um grupo, cara. A gente está num mundo tão grande, Isso, tão isso. complexo, que as pessoas querem se sentir singulares. E já que você viu isso daí, tem um negócio muito legal, que aí eu apoio ele muito forte, e é por isso também que o canal acabou surgindo num certo momento, que eu acabei potencializando, e que eu acho importante que você faz, o que eu faço, que uma galera faz, o Sacani faz, tal, o cara do Nó no Mundo, né, o Iberê e tal, que é, cara, você percebe que você tem um canal gigante, onde as pessoas que podem realmente passar uma informação mais com qualidade, uma informação da área que estuda, da área que investiga, coisa tá aberto e essas pessoas simplesmente estão ignorando esses canais, que é isso que é a crítica, né? Ele fala que ele começou a montar, que ele eu acho que ele é doutor lá na Unicamp em petróleo, né? Perfuração de petróleo, é geólogo, na verdade. E ele fala, cara, as pessoas não querem torcer da Torre de Marfim, aí abriu um puta campo gigantesco, sabe, de teoria da conspiração, e agora os caras estão descobrindo. Então, é justamente esse ponto. Tem um espaço, mas estão ignorando tanto que as pessoas estão usando os espaços para outras É, coisas. E daí vem alguns canais tentar fazer isso. Eu acho que esse também é um pouco o pensamento, sabe? A gente ajuda a dar uma elucidada. E eu tô tentando lembrar quem que foi o professor, um desses professores de Oxford, alguma coisa assim, que fez um comentário muito interessante, cara. Falou, meu, quer ser um bom profissional hoje? Eu falando de algum professor assim, é que eu vi o comentário solto, mas vi que era de alguém que era de uma universidade. Você quer trabalhar direito, fazer as coisas boas, que a gente estava falando agora? Fala. O pessoal tá tão mole hoje em dia, tá tão assim, tipo, largando tudo, que, cara, só o fato de você ir pro emprego e chegar todo dia, você já tá acima da média. Olha que uhum, merda. Porque esse era o comentário, sabe? Por causa dessas uhum, discussões. De tipo, não, mas isso aqui tá cansando, não quero mais fazer. Isso acontece, né? é. É foda. Cara, e eu acho que esses trabalhos que a gente deve a muita coisa a Simon Sinek, mas uma das coisas que a gente não deve é que essa geração não quer fazer nenhum tipo de trabalho que seja repetitivo, nenhum trabalho que não entregue um tipo de propósito. É, e eu acho que isso é legal, de certo ponto, mas o mundo não funciona assim. O mundo, infelizmente, é cifras e economia e essas coisas. E essa
romantização da vida que está acontecendo também, eu acho que é muito perigosa. A gente está criando pessoas muito frágeis do ponto de vista de. Emocional, intelectual, é foda. Exatamente. Tipo, cara, se você tiver que trabalhar fazendo uma. Eu não vou nem mencionar um tipo de trabalho que seria um trabalho, na concepção da sociedade, um trabalho, um subtrabalho, porque eu acho que não existe isso. Se você que tiver que trabalhar com uma coisa que você acha que não é tão legal para sobreviver, para ganhar o seu dinheiro, para depois ir para uma outra situação melhor, faz parte, cara. Mas as Sim. pessoas hoje em dia só querem, velho, querem, sei lá, cada um quer ser um Steve Jobs, quer ser um Elon Musk, e ninguém mais quer fazer a coisa básica que é Só que o necessária pessoal não vê o quantos Steve Jobs surgiram pra é, acontecer um, tá ligado? Tipo, 10.000 pra acontecer. um, tá ligado? E quanto esse cara teve que Ralar, se cara. ferrar? Não Exato. tem fórmula mágica, tá ligado? Exato. A gente não precisa ir longe. Se você vai ver a história do Elon Musk, né? Tudo, bem, o cara era milionário, óbvio, né? A gente não tem Uhum, nem o que discutir. O pessoal vem com aquela piadinha, tipo, ele veio da África do Sul, já era milionário lá e foda-se. Mas o que eu tô falando é sobre a Tesla, né? Que assim, o cara, ele vira e fala assim, cara, quero fazer carro elétrico. Beleza, vai custar uma puta de uma grana, mas temos um problema. Onde é que a gente vai abastecer essa merda? Aí o cara tem uhum, que passar todo o processo de tentar entender como abastecer, criar posto, criar coisa, investir, ralar pra caralho pra que a coisa conseguisse crescer. Eu vejo isso em todas as empresas de é, sucesso, sabe? Não tem um negócio assim, mesmo a Facebook, tá ligado? Não tem um negócio assim que tipo, ah, não, criei e acabou, vou sentar a bunda na cadeira. Nenhum desses caras para, velho. Nenhum para. é. Você rala pra Não, não. caralho. O que é difícil, cara, hoje eu vejo isso assim, e é uma coisa que eu tento aqui na minha empresa manter essa foi a coisa que fez eu querer sair do Senai e trabalhar com a minha empresa. É tentar lembrar o motivo que você começou a fazer isso, sabe? Não tornar o trabalho. Porque se você pega o seu trabalho, seja a coisa que você mais ama fazer no mundo, quando ele vira trabalho, ele vai virar uma coisa chata. Sim. Não vou falar chato, mas uma coisa que seja. Vai ser Que vai ter maçante. mais uma rotina, mais maçante e tal. Aquela coisa que brilhava os seus olhos no começo, quando aquilo era o seu hobby, talvez não seja. Não brilhe mais quando aquilo se tornar o seu ganha-pão. Então, Exato. isso é uma coisa que eu tento fazer. Mas, assim, o problema que eu vejo, tá longe de ser o meu caso, tá? Mas vai chegar um momento em que você talvez cresça tanto, que é bom, de certa forma, que a sua essência vai ser perdida, a essência da sua empresa vai ser perdida. E aí as pessoas não estão preparadas para falar: não, não quero mais crescer. Eu quero Exato. ficar desse tamanho. Exato. Eu não quero mais ter 10 clientes me ligando. Eu quero Exato. continuar com 5. Exato. Só que as pessoas estão presas numa ideia de que tem que todo mundo Quanto ser mais, rico pra melhor. caraca, quanto mais melhor. É. Velho, não, Não, não tem um limite, tem necessariamente. um limite. Eu discuto É. isso muito com os clientes e a gente discute no o modelo de negócio nosso hoje é assim, né? Sim, a gente tá há 7, 8 anos juntos, eu Sung, né? Assim, com a Atom. Uhum. Uma coisa que a gente discute é assim, qual o tamanho que a gente precisa ter para a gente considerar que a gente tá bem financeiramente, psicologicamente e tal, porque vai ter um momento em que as coisas vão virar uma rotina e tem um perigo maior, porque você cresce muito e assim, vamos dizer, chega no 1 milhão. Beleza. Aí você gastou tanto para chegar no 1 milhão. Cara, pra você chegar no 1.100.000, às vezes você vai gastar a mesma coisa que você gastou para chegar no 1 milhão, sabe? Tô É, dando um exemplo mais simples, mas isso a gente vê sim, muito em empresa, sabe? Ah, cresce, é, dupliquei o crescimento. Beleza, dupliquei o crescimento. Beleza. Pô, ano que vem vai duplicar, cara. Cuidado, porque talvez você tenha batido no teto. é, Me entendeu? é, E essa discussão, aí eu acho que a gente está falando de bem-estar nesse sentido. é, Sabe? Eu acho que aí nesse sim. sentido a gente começa a falar de bem-estar, sim. Eu concordo Cara, porque completamente. assim, eu vou te falar uma coisa. Chegou um momento aqui, pelo menos na minha empresa, em que eu tive que começar a fazer coisas de administração, de financeiro. Velho, eu não quero Sim, fazer, eu não quero, eu não sim. suporto fazer isso. Aí, beleza, eu contratei minha esposa, ela me ajuda com essa parte, sabe? Mas Uhum. isso talvez fosse uma coisa que eu tivesse que tomar atitudes lá na frente se a empresa crescesse pra caramba. Eu não quero, velho. Eu quero ficar Exato. dentro de uma oficina criando maluquice, e é isso que eu gosto de fazer. Quando tiver alguém disposto a pagar por isso de alguma forma, eu tô feliz pra caramba e não quero Não, mudar e aí é que isso. tá, sempre vai ter, cara. Sabe? Sempre vai ter. Porque quando você Tomara. cresce, Tomara. é que quando você cresce muito, você tem um problema de ter que manter o fluxo de giro, o fluxo de caixa. É, Você é. hoje é muito mais maleável no sentido de, quando a gente tem Sim. empresa é aquela coisa.
Eu não vejo quanto eu ganho no mês. Óbvio que eu vejo a cada 15 dias, tal, não sei, mas eu não vejo quanto eu Aham. ganho no mês. Eu vejo assim, nesse ano, o faturamento, como é que foi dividido, como foi diluído, né? Sim, Porque tem sim. meses que são bons, tem meses que são ruins, mas aí você vai diluindo e Aham. mexendo na máquina, né? Aham. E vai ser sempre assim, vai ser a vida toda assim, né? É. Eu tenho empresa desde quando eu me formei, cara. Acho que só teve 2 vezes que eu trabalhei, se for contar, dá um ano e meio CLT. que eu trabalhei CLT. Aham. Eu fui ter carteira de trabalho em 2011. Primeira vez que fui ter carteira Uhum. de trabalho, né? Então, isso acontece pra caramba. Mas esse ponto, eu acho que é um ponto super importante, até porque uma coisa que eu discuto uma coisa que eu estava imaginando é o seguinte: sim, vão ter mega empresas, sempre vai ter ali e tal, mas eu acho que vai começar. Eu percebi que está cada vez mais, por causa das tecnologias, da facilitação de algumas coisas, né? Vai ter cada vez empresas pequenas fazendo coisas. E eu acho que vai chegar num momento que Sim. vão ter empresas que vão fazer locais e não mais mundiais. Então, a empresa boa, forte, ganha um dinheiro legal, fazendo uma coisa, sei lá, meu, para Campinas, tá ligado? E ali Pode os caras ser. estão se dando bem a vida toda porque eles acharam um problema, uma dor e resolveram, sabe? Eu acho que isso vai Talvez acontecendo. até, talvez até essa empresa tenha um tempo de vida que eu acho também tudo bem. É, Sabe? As coisas crescem, nascem e morrem. É assim, é, nascem, crescem e morrem. é. Só que a gente veio com uma cultura muito louca, né, cara? Que, pô, todo mundo tem que crescer, a empresa durar 200 anos, ter, sei lá, quantos mil funcionários. Tudo bem as coisas serem mais efêmeras, né, assim, né? Eu, Cara, eu acho, pelo uma outro dia perspectiva. foi engraçado você que tava falando que outro dia eu tava conversando com o Song, a gente conversa umas coisas assim, eu tava conversando falando, meu, você acha que a gente vai montar a empresa, a gente vai fazer, tá fazendo ela crescer, tá indo bem, tá numa boa. Você acha que isso aqui vai ficar pros nossos filhos? Eu acho que não vai ficar pro meu. Tipo, eu acho que o meu não vai querer ser designer, ou sei É, lá, tá bom, cara. Se a gente fez a nossa história, fez a coisa, fez a diferença, eu acho que já tá bom, cara. é, Porque às vezes você é isso. se mata pra fazer as coisas pro futuro e você nunca tá pensando nesse presente, entendeu? E quem vai receber isso lá no futuro, será que vai gostar de fazer isso também, né? Exato, e às vezes Será não que. vai. E, cara, ó, É, eu dou aula numa universidade que tem um pessoal que tem grana. Não vou falar o nome da universidade. E o que eu vejo de alunos frustrados, porque na verdade o pai queria que ele fosse o gerente, ou fizesse economia, ou não sei o que era, o cara tá lá, e às vezes ele é, tá fazendo uma faculdade só para satisfazer um desejo dele, mas depois ele vai voltar para a firma do pai para ser é. o gestor e coisa. Cara, é Uhum. lotado, velho. Dá É. até dó, tá ligado? E aí você cria pessoas que vão para o trabalho tristes, vão para o trabalho. Não que todo mundo tenha que ser feliz, a gente acabou de falar sobre isso no É, trabalho, às não, vezes mas é um aí tá a período. diferença. Você tá falando assim, É, coisas que a gente gosta vão ter partes que vai fazer sofrer pra gente poder chegar nesse objetivo. chegar lá, isso aí, isso Nada aí. é fácil, nada é fácil. É, É que nem uma vez eu tava conversando, não sei com quem que a gente faz também essa assessoria, né? A gente tá fazendo coisa de livro, né? Que a gente chama de Gold Skill, tal, ajudar as pessoas a escreverem livros, tal, técnicos, tal, não sei o que lá. E que a gente tem uma editor, uma publisher, né? Chama de publisher. E aí, teve um momento que eu tava falando, bom, a gente tem isso tal, e se você quiser, para potencializar mais essa sua habilidade, você tem que começar a divulgar isso que você sabe nas redes. Eu não tô falando para você ser um puta do youtuber famoso, não, divulga nas redes. Tem um exemplo, eu acho excelente de um cara que chama Professor Polímero. Eu não sei, acho que tem 10 mil seguidores, 5 mil seguidores. É um uhum, professor, acho que da Unicamp, não sei quem que não sei não, é da Unicamp, se não me engano, ele lá de Campinas, ou da é que pode ser da outra lá, que é a. Ai, como é que é o nome? Bom, em suma. E o objetivo dele é assim: ele criou um canal porque ele vai falar sobre polímeros, sobre coisas, sobre um monte de sim, elemento para os alunos, ajudando a tecnologia, sabe? sim, Então, eu tava falando, cara, às vezes você tem que fazer isso, às vezes você tem que entender que você é de nicho, né? sim, Fala que você é de nicho e beleza, vai trabalhando nisso. Para é, falar, ah, meu, sim, mas youtuber, cara, youtuber não trabalha, não faz nada. Eu falei, porra, porra, para gravar, entendeu? Para fazer. porra, E quando você vê os YouTubes grandes, você vê que os caras têm toda uma estrutura. A gente tava falando aí de alguns, pô, Jovem é, Nerd foi comprado pela Magazine Luiza, todo mundo sabe. Mas, meu, Pipocando, os caras têm uma produtora dentro. O Gaveta tem uma produtora de vídeo dentro, sabe? Todos esses caras, eles têm uma empresa e fazem o canal para poder divulgar. Eles entenderam o canal, que eu acho que é aí que tá. Você com a sim, sua, é isso entendeu? aí. Cara, hoje isso é Você com a legal você ativa. falar, porque nesse vídeo que eu estava fazendo aqui, até dando dicas de como empreender com impressão 3D, eu falei exatamente disso. Cara, a primeira coisa é começar a divulgar seu trabalho. Aprendeu a parada, começa a divulgar, porque eventualmente você vai receber uma mensagem de algo curioso, que pode te indicar para alguém. Quem não é visto não é lembrado, cara.
Todo dia quase eu recebo mensagem de pessoas ou querendo algum serviço, ou querendo uma indicação, querendo alguma coisa. Se você ficar na sua redoma e achando que alguém vai chegar na sua porta e bater, pô, eu sei que você é bom nisso aí. Não existe isso, mano. A Entendi, porque internet as tá aí pessoas pra têm ser que saber usada. quem você é, onde você está no mundo. Que é, Pois aí é. voltando, né, que é a crítica que eu tenho no ponto da universidade. Essa é a É, crítica. Tem cara, mano, tem uns caras na universidade que são cabeção, são bons pra caralho. Se eles lançassem uma porcaria de um canal, se eles divulgassem, cara, o trabalho de pesquisa deles e começassem a falar sobre a pesquisa, mano, o que enriquecer? Eles não precisam ter é, 1 milhão de seguidores, cara. Não precisam, eles precisam é. divulgar. Eles precisam entender que isso aqui é Precisa uma. só ser achado, né? Botar um nome suficiente para ser achado quando alguém pesquisar. É isso. Exato. Para ser Que alguém vai relevante. bater naquilo ali em algum momento, né, cara? Exato. Acho que esse que é o É, ponto. mas a galera da academia tem uma dificuldade realmente nisso, Tem, né? e é uma pena, cara. E eu agora, falando pra você, bem numa. Eu acho uma pena, porque tem uns caras muito querendo. Eu olho e falo, bicho, cara, olha o que esse cara manja, velho. Porra! Cara, essa parada é interessante porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Aham. E no Rio de Janeiro não tem design de produto. Rio de Janeiro a gente está aqui, né? A gente tem duas empresas aqui de design de produto, que é a Tátil, que faz mais, acho que mais a parte até de sinalização, É, né? Esse tipo de coisa, fluxo e tal, é. do que propriamente produto em si, e tem a Índio da Ainda. Costa. Basicamente é isso. Não sei se você lembra de alguma outra. Ah, tem Saravá, não, enfim, dos meus professores, que eu esqueci o nome agora, do Guto e da Gabi. Mas assim, você tem poucas empresas, quase nenhuma, sabe? Assim, comparando a São Paulo, comparando ao Sul e tal. E aí, no começo eu vi assim, cara, por que que eu comecei a fazer o canal? Primeiro porque eu vi que tinha pouca gente falando de design no YouTube. E eu achava que era legal falar sobre isso e ajudar as pessoas que eu estava no meio da pandemia e tal, sem muita coisa para fazer, assim, porque você acaba ficando de home office e home office você tem mais tempo e tem uma hora que você fala assim, não tem mais o que eu assistir no Netflix, não tem mais o que eu fazer, não tem jogo mais para jogar, vou fazer Exatamente. alguma coisa de produtivo nessa vida. Aí eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo. E aí, quando eu comecei focando no design. Tipo assim, vou ensinar, vou falar mais sobre design, design thinking, tal, pô, que é uma coisa que eu gosto pra caramba. Mas eu vi que é, o design é maior, é mais amplo, e que outras pessoas, outros universos, principalmente os makers, poderiam beber dessas informações Sim, e, e poderia falar com essa galera, e seria muito mais útil do que eu ficar fazendo um vídeo só para designers. perfeito. Porque é um grupo muito menor, né, a quantidade de designers, do que você tem a quantidade de makers, que são engenheiros, que são Sim. eletricistas, que trabalham com robótica, programação, outras coisas que são fora do nosso universo. E junto a isso, aí eu descobri a questão da impressão 3D. E a impressão 3D para mim foi tipo a libertação. Por quê? Eu não dependia mais da Índio da Costa, eu não dependia mais da Tati, eu não dependia mais da Brastemp, eu não dependia mais da Fulana de Tal para fazer as coisas que eu queria. Uhum. Eu não dependia deles para ser designer. Porque como não tinha escritório quase aqui, Campo, é. Não ou os tinha campo, né? escritórios não pagavam o que eu achava que seria legal para mim no momento, eu falei, cara, a impressão 3D vai matar tudo isso, porque agora eu posso ser designer, eu tenho uma empresa, eu faço meus produtos e não preciso de nenhum, eu não preciso estar nesse ciclo, eu não preciso estar nessa patotinha, Uhum. né? Não preciso que a empresa fulana de tal, lá, grandona, que só contrata grandes escritórios, me contrate. Eu posso fazer design de produto para outras empresas menores que vão precisar, com certeza, também não tem condições de ir lá. Então, eu acho que essa é uma lacuna que vai se abrir no Brasil inteiro. É Sim, só as pessoas se posicionarem, sim. sabe? Sim. É o que a gente tá, o que eu tava falando lá no começo, o que a gente tá fazendo no canal. A gente percebeu que, tá falando design, mas várias áreas, tal, mas, cara, qual que é o know-how? O meu know-how é desenvolvimento e detalhamento, cara. Então vamos embora para isso. Vamos começar a mostrar os nossos projetos que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Mas é isso, eu queria saber se queria encerrar com alguma coisa. Queria agradecer de novo, cara, falar que você é do caralho. Parabéns pelo canal, que você É cresceu isso. pra cacete, velho. Muito legal. E, bom, é isso aí. Fala dos seus cursos, fala aí das suas coisas, faz o momento jabá. Então, bom, primeiro agradecer aí a oportunidade. Tem um tempo, né, que a gente falou já, né? Sei lá, Tem. 3 meses. Não, um ano, deve ter um ano já, né? Ah, tem. Acho que você foi na Eu acho que primeira.
A gente tá na 4ª temporada. Você devia ter falado comigo, acho que na 2ª temporada, cara, pra você ter ideia. Pode ser. Eu tava no meu escritório, dentro de casa, acho que eu nem tinha aqui alugado isso aqui. Já tem quase 2 anos, tem 1 ano e meio que eu aluguei aqui o espaço. É, quero agradecer, né, a oportunidade, foi muito legal já desde o começo e ter uma pessoa como você para conversar e, enfim, trocarmos ideias, é muito bom. Quero logo que a gente se conheça, né, cara, É pessoalmente. verdade. Tu fica em São Paulo, não, né? Peguei São Paulo. São Paulo. São Paulo? Santo Ah, Amaro. então eu sempre vou para São Paulo, cara. Se a Então, gente marcar uma cervejinha aí, né? pode escrever. Então, falando sobre os cursos, agora no dia 6, 7, 8, semana que vem, eu acho que vai sair na quinta, né? Isso, sai na quinta aqui, mas se você estiver vendo pelo YouTube, hoje, segunda, dia 6. Amanhã, dia 7, dia 8 na 4ª. A gente vai fazer a jornada da modelagem 3D, onde a gente vai ensinar a modelagem paramétrica e modelagem orgânica dentro do Fusion 360 do zero. Então, se você não sabe nada de modelagem 3D, cola lá com a gente que a gente vai te ensinar o básico aí para você conseguir botar seus projetos para frente e tirar suas ideias do papel. Da papel não, da cabeça, né, geralmente. Da cabeça. Perfeito, cara. Bicho, Rafinha, obrigado, cara, mais uma vez. É isso aí. Brigadão pelo bate-papo, foi do caralho. E é isso aí. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que estão assistindo aí, o horário, não sei que horário que é. E, acompanhem, sigam lá o canal do Rafinha, que o cara tá virando um cara fudidão na parte de... não vou falar de impressão 3D, mas de tecnologia generativa, cara, de várias áreas, vários setores. Daqui a pouco ele tá imprimindo órgão, tá? Tem Daqui a pouco ele compra impressorazinha de órgão. Beleza? Valeu, queridão. Um abraço. Valeu, meu querido. Tchau, gente. Até mais. Tchau.